Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café com Palavra. Meu nome é Leonardo Bernes e hoje eu queria estar compartilhando com vocês sobre um tema que me parece muito importante. Eu chamaria esse tema de alimentação e a relação disso com a santidade. Eu queria ler em Levítico, capítulo 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais, esse comereis. Versículo 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Verso 20. Todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será para vós outros abominação, mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, entregamos ao Senhor esse tempo, pedindo a suficiência do Senhor e a sabedoria do alto para compartilhar da Tua palavra, em nome de Jesus. Bem, irmãos, Levítico é um livro muitas vezes pouco compreendido. No entanto, ele trata de um tema extremamente importante, que diz respeito à santidade. É exatamente nesse capítulo 11 de Levítico, ao final dele, que o Senhor vai dizer o seguinte, verso 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Porque eu, o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Essa expressão que é utilizada tanto por Paulo quanto por Pedro é retirada exatamente desse capítulo 11 de Levítico, que é onde ela aparece pela primeira vez. Bom, a questão é, o que tem a ver os animais com a questão da santidade? O desejo do Senhor é criar na nossa mente uma repugnância pelo pecado. Então, para isso, ele estabelece instruções que vão estabelecer distinções com relação aos animais, para que os israelitas pudessem fazer essa distinção diariamente. De um lado, ele mostra animais, nós não lemos, mas há a menção deles aqui no texto, que são considerados limpos, e animais que são considerados imundos. Portanto, todo israelita teria que exercer a distinção entre o limpo e o imundo diariamente. E assim Deus queria incutir neles a noção relacionada aos princípios espirituais com respeito à questão do pecado. Evidente que não havia diferença moral entre um animal e outro. Mas, ao estabelecer essas diferenças, Deus estabelece, então, como dissemos, os princípios espirituais relacionados à santidade. E assim, eles tinham que fazer essa distinção a que nos referimos. Muito bem. Vocês devem ter observado que eu citei especificamente 3 grupos de animais. Animais terrestres, animais aquáticos e animais voadores. Bom, só que antes de fazer uma explicação dos princípios atrelados a cada um deles, o Senhor estabelece princípios gerais. E nos princípios gerais, o primeiro que ele coloca é: nosso alimento define o nosso caráter. Ou seja, espiritualmente falando, o que comemos manifesta o nosso caráter. Por quê? Porque diz respeito à apropriação interior das características em nosso ser moral. E isso, evidentemente, aplica-se a tudo aquilo que nós vemos e ouvimos e damos lugar em nossas vidas e em nossas mentes. Ok?
A literatura do mundo está cheia de impurezas e, evidentemente, que se nós atentarmos ou focarmos nessas coisas, como é que nós podemos ser um povo separado para Deus, não é? E é interessante que Paulo, em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, ele diz: não toqueis o que é imundo, e eu, referindo-se ao Senhor, os receberei. Mas veja que a questão do comer é muito mais sério do que o tocar, porque nós somos feitos daquilo que comemos, seja no âmbito natural, seja no âmbito espiritual. Por isso esse capítulo ele é chave, e é por isso que nesse capítulo a expressão sede santos porque eu sou santo é nevrálgica de ser entendida para ser entendido o princípio correlacionado. Bom, só que vamos agora falar dos animais. Os animais terrestres, nós temos basicamente três características. Eles têm que ruminar, ter o casco fendido e a unha tem que se dividir em dois. O ruminar significa dessa apropriação das realidades espirituais. Não é simplesmente ler, mas é meditar. No aspecto espiritual diz respeito à meditação nas Escrituras. O segundo aspecto é o casco se divide em dois. O número 2 na Bíblia fala de testemunho. E o terceiro aspecto significa a unha fendida. Ou seja, na medida em que o animal caminhasse, ele deixaria marcas que dizem respeito ao seu testemunho. Então Deus está estabelecendo uma linha de revelação com respeito à determinação daqueles animais terrestres de como seriam considerados limpos. Com respeito aos animais aquáticos, duas características. Eles tinham que ter barbatana e tinham que ter escamas. As barbatanas serviam como uma arma ofensiva e, evidentemente, como nós andamos no mundo, vamos dizer assim, de ilegalidade, já que mundo, biblicamente falando, diz respeito a esse sistema em oposição ao governo e à palavra de Deus, as barbatanas foram dadas como um princípio espiritual de caminhar contrariamente ao curso desse mundo, ok? E as escamas dizem respeito à proteção com relação ao meio ambiente, ou seja, diz respeito ao fato de que agora, possuindo uma nova natureza, não é? Por meio dessa vida que Deus instaurou em nós então temos a possibilidade, né, de utilizar as escamas. No aspecto espiritual, relaciona-se exatamente à realidade espiritual dessa vida sendo manifestada em nós para andar contrariamente aos princípios e valores desse mundo. E com respeito aos animais voadores, eu queria fazer duas menções. A primeira delas está em relação às aves imundas, não é? As aves imundas dizem respeito aos habitantes e seres dos ares, né? Que dizem respeito às influências espirituais malignas, né? Paulo, quando trata disso em Efésio, quando ele vai falar sobre os dons ministeriais, ele aborda claramente a questão dos ventos de doutrina. E também em Efésios capítulo 2, ele fala, quando nós ainda não éramos salvos, que nós éramos influenciados pelas potestades do ar. Então, quando a gente junta as duas coisas, a gente percebe claramente que esses ventos de doutrina, eles têm a ver com a manifestação a influência dessas potestades do ar. Não é à toa que Timóteo fala a respeito de que muitos haveriam de apostatar da fé em virtude de estar ouvindo a espíritos enganadores. Então, essa é uma primeira menção muito importante, certo? A segunda menção que eu gostaria de colocar em relação aos animais voadores diz respeito àqueles que possuem as patas posteriores maiores do que as patas anteriores. Isso significa dizer o seguinte, que os animais que possuem as patas do mesmo tamanho eram considerados imundos, e aqueles que possuíam as patas posteriores maiores eram considerados limpos. E por quê? Porque isso vai falar do poder da ressurreição. Basta que nós nos lembremos
daquele coxo na porta formosa do templo, em Atos capítulo 3, quando Paulo diz: eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu possuo eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele então, saltando, esse salto significa uma clara menção à purificação moral que vem ou que advém da realidade espiritual, não é? Ainda haveria muitos outros elementos, evidentemente, associados a esse capítulo que poderíamos abordar, né, para detalhá-lo com maior profundidade, mas tendo em vista que o objeto da mensagem é que ela seja exatamente sucinta, eu gostaria, através dessa mensagem, de exortar os irmãos, incentivar os irmãos a utilizar desses princípios que agora foram colocados como chaves para o entendimento da palavra, porque esses princípios vão se repetir ao longo de toda a Bíblia. E mesmo com respeito aos animais, não deu tempo da gente falar aqui, eu poderia citar, por exemplo, o porco, quando é citado na Bíblia. Por que o porco é tido como um animal imundo? Porque o porco tem a unha fendida, mas ele não rumina. Significa dizer que ele é aquela, a simbologia dele é aquela pessoa que, ao você olhar o caminhar dela, parece que há um testemunho, porque as marcas ficam no chão, mas não há realidade interior, porque ela não rumina, certo? E as marcas do chão têm que ser fruto desse ruminar. E assim poderíamos dar diversos outros exemplos nas 3 esferas: animais terrestres, aquáticos e voadores. Eu espero ter podido contribuir com os irmãos e espero de fato que o Senhor possa nos abrir as Escrituras. Obrigado.